você não aguenta. Então, a produção, seja filosófica, literária ou artística, é resultado de um sofrimento do autor que vai então produzir a sua obra para deixar de sofrer. E às vezes, como eu disse a você, é só uma frase pequenininha que provoca a coceira. Agora, a gente falou também a respeito do formato dessa produção. Essa não é a primeira parceria de vocês, que tem inclusive audiolivros. Por que fazer os audiolivros, Rubem? Porque um dia eu recebi um e-mail de uma pessoa, de uma mulher, dizendo que ela gostava muito das coisas que eu escrevia, mas que ela tinha dificuldade em ter acesso às coisas que eu escrevia, porque ela era cega. E ela então perguntava se não havia uma forma de transformar os meus textos escritos em audiolivros. Então essa ideia me ficou na cabeça. Eu entrei em contato com Samuel Lago e ele e a editora dele tomaram a decisão de fazer audiolivros. O que é um audiolivro? É apenas um livro escrito que a gente lê. E eu li. Fui lendo os meus textos. E você sabe que é uma coisa importante? Poderia ser lido por uma pessoa que sabe ler muito melhor do que eu. Há artistas, há especializados na leitura. Mas você sabe que os leitores querem estabelecer uma relação afetiva com o autor. E uma forma de estabelecer essa relação afetiva com o autor é ouvindo a voz dele. Ainda que a voz dele não seja tão bonita quanto aquele que fala profissionalmente. Sabe, às vezes é uma voz meio rouquinha. Vou te dar um exemplo. O Carlos Drummond de Andrade. Não sei se você já ouviu Carlos Drummond recitando. Quando eu escuto Carlos Drummond recitando, eu tenho na minha cabeça a imagem de um farmacêutico do interior de Minas Gerais, que eu sou de Minas. Aqueles farmacêuticos com aquele avental branco, com aquela falinha mole. E o Drummond é assim, aquela falinha mole, sabe? Aqueles poemas dele, assim, aquele jeitinho dele. Mas aquilo faz parte da poesia dele, porque é através da fala que ele revela a alma dele. Então, às vezes, mesmo que o leitor do audiolivro não seja lá essas grandes coisas como leitor, a voz dele é importante para quem ouve. Para você, Samuel, como é que foi realizar essa experiência, essa empreitada do audiolivro, que depois deu outros tantos frutos aí entre vocês, né? A ideia é que o audiobook, o audiolivro, fora do país, Europa, Estados Unidos, é uma coisa muito comum. Nós é que estamos começando agora, né? Há pessoas que têm problema visual, né? O problema visual, mas ele pode ouvir. O trânsito de Curitiba está complicando, mas você imagina Rio, São Paulo, outro lugar. Quer dizer, você pode ler um livro por dia sem ler. E eu também me espelhei muito numa ideia do Leonardo Boff, que eu admiro demais, gosto muito dele. Ele soltou os últimos 3 livros, no finalzinho tinha lá um CDzinho. Puxa vida, eu escutei aquilo 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, texto da pesada, mas lindo. Eu falei, por que não vamos fazer com o do Rubem? Então hoje nós já temos a editora nossa, chama-se a editora Nossa Cultura. O site é www, posso fazer a propaganda? Pode. www.nossacultura, tudo junto, nossacultura.com.br. E nós temos já, acho que 9 ou 10 já. Temos 5 para professores, de 1ª a 8ª, para professores. 3 são historinhas infantis, que o Rubem Alves reconta as histórias, ou criou, histórias que ele criou, fantásticas. Aquela historinha que você falava lá os 3 porquinhos, né? Estou lembrando de uma agora. Fala assim, 3 porquinhos, o prático era o prático, né? Ele que sabe fazer as coisas, né? Os outros 2 eram vagabundos, porque era músico, né? Ele inverte tudo aquilo mostrando que o prático também tinha alma, que também ele tinha lá uma coisinha. Ele vai mudando as histórias já conhecidas, ou outras que ele criou,
fantásticas essas histórias. Isso para o professor de primeira a quarta, para a pré-escola, para trabalhar, para capacitação de professores para usar na sala de aula é uma coisa fantástica. Os outros de mais, tá, no outro estágio, é para você ouvir. Tem um de orações, não essas orações idiotas, piegas, de um teólogo do começo do século passado que influenciou um Mahatma Gandhi, um Desmond Tutu, o outro menino lá, do Martin Luther King. Sim. Então, um teólogo iluminado do protestante do começo do século. Ele traduziu... Walter Rauschenbusch, o nome dele. Exatamente. Ele traduziu isso aí e são orações assim que você acaba de ouvir e você cresce. O que mais que tem? O último que saiu agora do Marcílio Marx. Ele fala só umas frases, ele criou música sobre aquela frase. Coisa linda para se usar na escola. Então, é um tesão, é uma coisa alegre fazer. Eu selecionei esses textos todos, tem 24 textos, se não me falha a memória, dá umas 2h30 de gravação, por aí. 28 textos, parece. E vamos gravar mais. Esse grandão aqui, esse nós temos que gravar também. Estamos estudando aí, transformar isso aqui em audiobook. Logo em seguida vamos trabalhar nisso. Então é uma maneira de se atingir a pessoa que tem dificuldade de audição ou de visão, ou que não tem tempo, que está no trânsito. É um outro segmento. E como é que você achou essas orações tão interessantes? Como é que foi esse trabalho? Você sabe que isso foi por acidente. Caiu nas minhas mãos um livro do início do século XX, 1910. Naquela ocasião, em 1910, já existia nos Estados Unidos um movimento muito sério de cristãos contra o capitalismo selvagem que existia naquele momento nos Estados Unidos. E um dos líderes desse movimento era esse pensador, que é um poeta, Walter Rauschenbusch. E ele escreveu orações para as meninas grávidas, orações para os drogados, orações pelos que trabalham nas ruas, orações pelos juízes, orações pelos que vão morrer. A oração pelos que vão morrer é muito bonita. Orações pelo nosso mundo. A oração ecológica mais bonita que eu conheço é desse homem que viveu em 1910. E eu fiquei tão encantado com aquilo que eu sugeri a uma editora de São Paulo, a Paulus, que fizesse uma tradução daquelas orações. Então eu e a minha esposa fizemos as traduções. Aí o livro foi publicado. Mas depois, com essa ideia de audiolivros, nós pensamos que seria muito bom que essas orações fossem transformadas em vídeos, porque a pessoa pode entrar no carro, pôr lá no tocador de vídeo, no tocador de CD, desculpe, vídeo no CD, colocar lá no CD, tocador de CD, e você está guiando no carro, você está escutando as orações. Para te dizer a verdade, eu não acredito que oração seja para mudar a cabeça de Deus. Eu não acredito nisso. Mas as orações, quando elas são sábias, elas podem fazer com que nós fiquemos melhores. Então as orações para mim se dirigem menos a Deus do que a nós mesmos. E aí você acabou fazendo essa seleção e colocando dentro... Foi fácil, porque pelo que Samuel nos contou, não foi só dele, não. Ou foram só as orações dele? Tiveram outras? Nesse CD, foram só as orações desse homem chamado Walter Rauschenbusch. De modo que não houve problema, não tive que fazer praticamente seleção nenhuma. Eram as orações que estavam presentes no livro que ele publicou em 1910. Você veja que coisa interessante, né? A Revolução Comunista aconteceu 10 anos depois. Então não tinha nada a ver com o comunismo. A briga com o capitalismo não tinha nada a ver com o comunismo, porque o comunismo não existia naquela ocasião. Foi simplesmente uma expressão de um espírito profético dos cristãos, que sempre foi um espírito contra
a exploração dos ricos pelos pobres. Então, esse movimento surgiu no meio das igrejas protestantes no início do século, coisa que só iria acontecer entre os católicos e os protestantes modernos na década de 1960, que foi o início da chamada teologia da libertação, com a qual estão ligados o Leonardo Boff, o Frei Beto e eu mesmo que contribuímos. Mas as sementes já estavam lá no princípio do século. Numa conversa bem agradável aqui com o educador, filósofo, teólogo e psicanalista Rubem Alves, nós fazemos um rápido intervalo e já voltamos.